Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Engematcom. É uma honra poder estar aqui com vocês, dividindo um pouco, do meu conhecimento. Eu me chamo Fernanda Menezes e vou falar um pouco para vocês sobre a minha linha de pesquisa e estudo atual, que é a aditivação e biodegradação de filmes ativos antimicrobianos de PCL e PBAT. Bom, fazendo uma breve apresentação sobre mim, eu sou engenheira de materiais e técnica de segurança do trabalho desde 2016, formada aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Me tornei mestre em ciência e engenharia de materiais em 2018 e de lá até os dias atuais eu sou doutoranda em ciência e engenharia de materiais e pós-graduanda em engenharia de segurança do trabalho. Desde a minha graduação, as minhas linhas de pesquisa e estudo sempre foram voltadas para materiais poliméricos e principalmente materiais que sejam polímeros biodegradáveis. Eu fiz sempre o estudo da blenda e dos compostos utilizando esses polímeros através da ativação com fibras naturais, como as fibras de babaçu, como também com óleos essenciais, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje. O roteiro da minha palestra vai se dar de uma breve discussão acerca do tema a ser apresentado, os materiais que eu vou utilizar e um pouco sobre eles, alguns resultados parciais que eu já obtive e qual a principal relevância e inovação dessa minha pesquisa. Bom, o tema, como vocês podem ver, se chama Aditivação e Biodegradação de Filmes Ativos Antimicrobianos de PCL e PBAT. Eu decidi dividir a discussão desse tema em 4 etapas, pois sempre me fazem as mesmas perguntas. O que é aditivação? O que é biodegradação? O que são filmes ativos antimicrobianos? E por que utilizar PCL e PBAT, E o que são esses 2 materiais também. Bom, a aditivação ela é um processo ou uma técnica, assim melhor dita, que consiste na incorporação de compostos químicos, ou seja, os aditivos, a formulações ou composições poliméricas de plásticos e borrachas, que têm o principal objetivo de ajustar as propriedades de determinado material polimérico a uma aplicação específica, diversificando assim do uso dos polímeros em todos os segmentos industriais. Ou seja, em suma, a aditivação ela é uma técnica que vem para melhorar as propriedades dos materiais já existentes hoje no mercado, quando a gente mira, vamos dizer assim, em uma aplicação específica. Os aditivos, eles são basicamente divididos nessas 3 classes, onde temos inicialmente os aditivos protetores, que são aqueles que vão atuar diretamente no controle da proteção do material, como, por exemplo, contra intempéries externas, qualquer influência externa que possa chegar a vir com aquele material. E eles são divididos em estabilizantes, antiácidos, antimicrobianos ou biocidas e retardantes de chama. Tem a segunda classificação, que são os aditivos de processamento, que, como o próprio nome já diz, eles vão atuar diretamente no processamento daquele material, ou seja, na sua transformação. Eles podem tanto acelerar o processamento, como também alterar propriedades geológicas ou mecânicas do material. Eles são os plastificantes, os lubrificantes e desmoldantes, os agentes deslizantes e também os auxiliares de fluxo. E, por fim, temos a classe dos aditivos modificadores, que são aqueles que vão modificar as propriedades dos materiais, visando uma aplicabilidade específica, uma aplicação final específica. Eles são os antiestáticos, os agentes reticulantes termoplásticos, os colorantes e agentes espumantes e nucleantes. Dentro dessa minha linha de pesquisa para a formação de um filme ativo, eu decidi utilizar como aditivo natural os óleos essenciais, que, de acordo com as normas, eles nada mais são do que líquidos voláteis à temperatura ambiente, que são extraídos a partir de um material vegetal, sejam eles folhas, caules, cascas, sementes, frutos ou raízes de plantas, por meio de processos de destilação que podem ser utilizando vapor, água ou a seco, como também por meio de prensagem a frio do epicarpo de alguns citrinos. E de acordo com a classificação anterior, a gente pode perceber que os óleos essenciais, eles podem se classificar tanto como aditivos protetores, uma vez que eles vão atuar como agentes antimicrobianos ou biocidas, mas eles também podem ali atuar como aditivos de processamento, uma vez que espera-se que eles ajam como lubrificantes durante a extrusão do material.
E agora que eu já sei o que é aditivação, me pergunto o que seria a biodegradação. Para entender o que seria biodegradação inicialmente, é importante a gente saber o que é a degradação de um material. A degradação de material é toda perda de sua estrutura, até a sua fragmentação, né, a maioria das vezes, por meio de um determinado agente em um determinado meio. E essa degradação ela pode variar em um certo período de tempo, que pode ir de dias, meses ou anos. Então, no caso da biodegradação, ela é a degradação causada por atividade biológica, especialmente enzimática, ou seja, o seu meio, né, seu agente, associada a uma alteração significativa da estrutura química do material. Nesse esquema, à direita, a gente pode ver que a gente tem um polímero. E esse polímero ele pode sofrer vários tipos de degradação, seja ela por meio de micro-organismos, pela luz, pela água, pelo calor, pelo oxigênio através de uma força mecânica. No caso da gente, os objetos de estudo, tanto o PCl como o PBAT, são dois polímeros biodegradáveis. Então, o que é que acontece com o polímero, ou o que é que faz com que um polímero seja biodegradável? Ele vai sofrer a biodegradação resultante de micro-organismos, como bactérias, fungos ou algas de decorrência natural, e após a fragmentação desse material, né, ou seja, o início de sua degradação, ele vai liberar no meio ambiente algumas partículas de gás carbônico, gás metano e outros componentes. Na figura à esquerda, a gente pode ver um exemplo do processo de biodegradação de uma embalagem plástica que foi utilizado um PET reciclável. No dia 1, dá para ver que a garrafa encontra-se estável em seu perfeito formato, né, inicial. Com 28 dias, já pode-se perceber que a garrafa já começa a se desintegrar e começa a perder propriedades, como também alterações na sua coloração. Com 55 dias, essa garrafa já se encontra praticamente totalmente desintegrada, né, fragmentada, e com 80 dias a gente pode dizer que houve a biodegradação total dessa garrafa, uma vez que não encontram-se mais resquícios desse material no meio ambiente. E o que seriam filmes ativos antimicrobianos, né? Esses filmes ativos, eles hoje também são chamados, né, de forma convencional, de embalagens ativas, que são aquelas que, além de atuarem como uma barreira a agentes externos, vão apresentar outras funções desejáveis para corrigir deficiências encontradas nas embalagens convencionais, que são aquelas embalagens que a gente encontra nos mercados hoje em dia. Então, essas embalagens convencionais, elas têm as características, né, as propriedades de proteger, conter, comunicar e conferir conveniência ao meu material que está sendo embalado. E a embalagem ativa surge com um diferencial que é a interação. E essa interação vai acontecer tanto entre a minha embalagem ativa e o meio externo, a qual ela vai ser inserida, como também entre a minha embalagem ativa e o alimento ao qual ela vai embalar, né? No qual ela vai acondicionar. Sendo assim, as principais características, né, das embalagens ativas são que ela deve conferir segurança ao material, principalmente se for um alimento, o objeto de estudo, deve liberar, absorver o gás ou vapor que existir entre essa embalagem e esse alimento, deve ter uma alta capacidade de absorção de gás ou do vapor em relação ao ambiente externo e não deve gerar reações químicas indesejáveis com esse ambiente, para, consequentemente, não causar alterações sensoriais indesejáveis no alimento, como, por exemplo, a alteração na sua coloração, no sabor ou até mesmo no cheiro. Ela deve permanecer estável durante a estocagem, ser compacta e ainda apresentar um custo que seja compatível com sua aplicação. Alguns dos materiais utilizados nessas pesquisas são os polímeros biodegradáveis. Dentre eles eu tenho a policaprolactona, que é a PCl, e o polibutileno adipato cotereftalato, que é o PBAT, que é conhecido comercialmente como Ecoflex. Ambos são de origem sintética, sendo que a PCl ela é um poliéster alifático linear de elevada cristalinidade, e que pode chegar até 69%, enquanto o PBAT é um copoliéster alifático aromático de baixa cristalinidade, que chega no máximo 15%. Eu faço o estudo dessa blenda de PCl e PBAT desde o meu mestrado, e através do estudo reológico, térmico e mecânico desse material, eu pude perceber que a melhor composição, que apresentava melhores propriedades finais, era a blenda PCl e PBAT com a proporção 1:3, ou seja,
com 25% de PCL, inserida em 75% de PBAT, sendo então o PBAT a matriz da minha blenda. Como eu disse que eu utilizei os óleos essenciais como aditivos nessa pesquisa, o primeiro deles que eu decidi utilizar foi o óleo essencial de melaleuca, que, para quem não conhece, ela é uma árvore pequena de casca fina, que ela é nativa da costa subtropical, nordeste da Austrália, e cresce em regiões pantanosas ou próximas aos rios. Ele é, na literatura, bastante conhecido como um antisséptico seguro, eficaz e natural, gerando um ressurgimento de sua popularidade e atualmente é incorporado como um agente antimicrobiano principal ou como conservante natural em alguns produtos farmacêuticos e cosméticos de uso externo. Além disso, esse óleo também tem a capacidade de reduzir a taxa de reprodução de bactérias, fungos e vírus e intensifica a resistência contra esses agentes agressores. O segundo óleo que eu também tive como objeto de estudo foi o óleo essencial de orégano, bastante conhecido, que ele é uma planta herbácea com muitas ramificações. Ela é bastante utilizada como condimento, né, alimentar e também na medicina. A este óleo são atribuídas na literatura várias atividades antimicrobianas, propriedades diuréticas, atividades anti-inflamatórias e antioxidantes. Bom, a minha metodologia nessa pesquisa, ela se dá através de 3 etapas. São elas: a primeira, através da caracterização desses 2 óleos essenciais, onde eu vou fazer o GCMS para a obtenção dos componentes químicos de cada um desses óleos e estudo dos mesmos, e também vou fazer a avaliação da atividade antimicrobiana desses óleos frente a duas bactérias, uma gram-positiva e uma gram-negativa. A segunda etapa da minha metodologia está através da preparação dessas amostras, onde eu vou processar o meu material, tanto os polímeros puros quanto a blenda, em um misturador interno de laboratório, né, também conhecido como mixer, e em seguida, após triturar esse material processado, eu vou seguir para a extrusora, onde eu vou conseguir aditivar o meu material com o óleo essencial e fazer a formação do filme ativo, né, ou da minha embalagem ativa. E quando eu conseguir extrusar esse material, vai seguir para a terceira etapa e última, que será a caracterização dessas amostras, onde eu vou fazer o estudo da reologia por meio da reometria de torque, que é analisada durante o processamento do material, uma análise térmica que vai ser dependente do DSC e do TGA, eu vou fazer FTIR, analisar a microestrutura do material por microscopia eletrônica de varredura, a biodegradação desse material, as permeabilidades tanto a gás como a vapor de água, a propriedade mecânica e a atividade antimicrobiana deste filme. E a permeabilidade a vapor de água, principalmente, ela vai ser estudada porque eu pretendo fazer uma embalagem ativa para acondicionar queijos, né, no caso frios de supermercado, queijos e seus derivados, e semelhantes, e nisso a gente sabe que nesses ambientes tem a questão de muita umidade, né, no refrigerador, então eu preciso avaliar essa permeabilidade a vapor de água. Alguns resultados parciais que podem ser obtidos até hoje. Bem, inicialmente eu fiz a avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais, né, frente a 2 tipos de bactérias. E essa avaliação, para entender melhor, eu fiz esse esquema. Eu peguei 2 placas Petris, cada uma contendo um tipo de bactéria, a gram-positiva, que era a Escherichia coli, e a gram-negativa, que era a Staphylococcus aureus, e peguei discos de papel e embebi eles em cada um dos óleos. E após esses discos serem embebidos no óleo, eu coloquei eles ao centro das placas Petris, o teste realizado em duplicata, coloquei as placas em estufa por 48 horas a 30 graus Celsius e a cada 24 horas eu analisava de forma visual mesmo, né, eu media o halo de inibição a partir daquele disco de papel. Ou seja, aqui na análise qualitativa, né, a gente pode ver o quê? Que tanto para a bactéria E. coli, né, gram-positiva, quanto para a gram-negativa, o óleo essencial de orégano, ele apresentou uma atividade antimicrobiana considerável, onde dá para perceber os halos de inibição. E também essa ação antimicrobiana desse óleo frente à bactéria gram-negativa, no caso a Staphylococcus, ela foi superior à gram-positiva, pois seus halos de inibição eram bem maiores.
E justamente para esse óleo de orégano, essa atividade antimicrobiana, ela é atribuída a dois compostos presentes nesse óleo, que são o carbacrol e o timol. Bem, já para o óleo de melaleuca, os resultados não foram tão satisfatórios. Inicialmente, para as bactérias gram-positivas, a gente viu que houve a atividade, porém mínima, praticamente apenas ao redor do disco de papel. E na amostra B aqui, que no caso foi a duplicata, ela pode ser melhor visualizada. Já para as bactérias gram-negativas, que são as estafilococcus, na amostra A, esse óleo essencial de melaleuca não apresentou nenhuma atividade antimicrobiana, enquanto para a B, ele apresentou atividade, porém, mais uma vez, de forma mínima, onde quase não era possível medir esse halo de inibição. Quantificando esses resultados para melhor entendimento, eu pude concluir que o diâmetro do halo para os micro-organismos para o óleo de orégano ficou em torno de 25,2 milímetros para as bactérias gram-positivas e de 55,8 milímetros para as bactérias gram-negativas, enquanto para o óleo de melaleuca, esses valores foram de 10,8 e 6,7 milímetros para as bactérias gram-positiva e gram-negativa, respectivamente. De acordo com as normas, esse diâmetro do halo ele pode ser dito quando resistente, quando esse diâmetro ele é inferior a 14 milímetros, intermediário, quando esse diâmetro se encontra entre 15 e 19 milímetros, e sensível, quando esse diâmetro é superior a 20 milímetros. Então, frente a esses resultados, eu posso dizer que o óleo essencial de orégano, ele se apresentou sensível às duas bactérias testadas, uma vez que seus diâmetros foram superiores a 20 milímetros, e o óleo essencial de melaleuca, ele se apresentou resistente às duas bactérias testadas, sendo que seus diâmetros foram inferiores a 14 milímetros. Eu também consegui avaliar já o processamento dos polímeros puros e da blenda pura, sem os aditivos, né, sem os óleos essenciais. Na figura à esquerda, a gente pode ver o gráfico do torque em função do tempo de processamento, que é retirado do misturador interno, onde inicialmente o torque ele tende a crescer assiduamente, que é devido à introdução dos insumos, né, a dissipação mecânica dessa introdução dos insumos no equipamento, e quando essa dissipação mecânica é vencida pelo material, né, que está sendo processado lá dentro, vai ganhando viscosidade, no caso vai perdendo, né, com o atrito, e daí esse torque tende a se estabilizar a partir de aproximadamente 8 minutos de processamento. E eu também posso dizer, a partir desse gráfico, que após 6 minutos de processamento, que esse material já se encontrava totalmente fundido. Analisando a temperatura agora, a gente pode ver que, de forma contrária ao torque, a temperatura ela tende a diminuir inicialmente, também atribuída à introdução dos insumos à temperatura ambiente no equipamento, e depois ela volta a crescer, atingindo estabilidade após 8 minutos de processamento também. Visando minimizar a influência da temperatura, tanto no torque quanto na viscosidade, nos minutos finais durante o processamento do meu material, eu resolvi calcular o torque ajustado a 130 graus Celsius, que foi a minha temperatura de processamento dos meus polímeros. E aí eu pude obter esses parâmetros de processamento terminais, onde eu pude perceber, através desses parâmetros de processamento, que a taxa de variação da viscosidade diminuiu apenas, em média, 0,52%, enquanto a taxa de variação da massa molar ponderal média diminuiu apenas 0,16%. Ou seja, essas variações foram mínimas dentro dos padrões que são estabelecidos, e eu posso dizer com clareza que esse meu material, tanto os polímeros puros quanto na formação da blenda, eles degradaram minimamente durante seu processamento. Foi realizada também uma caracterização térmica desses polímeros e da blenda. Aqui a gente pode ver as curvas de DSC para as 3 amostras, onde essa fusão inicial, que eu chamei de F1, eu decidi desconsiderar e realizei o estudo da cristalização a partir do fundido, que eu chamei de C1, e da segunda fusão, após a cristalização. Os eventos que eu chamei de A são referentes à cristalização e à fusão do PCl, e os eventos que eu chamei de B, referentes à cristalização e à fusão do PBAT.
E daqui a gente já pode perceber que, por apresentar dois picos, tanto de cristalização como de fusão, a minha blenda ela é immiscível. Avaliando os parâmetros de cristalização, eu pude perceber que, para o PCl na formação da blenda, a temperatura de cristalização, a sua taxa de cristalização máxima e a cristalinidade tendeu a diminuir, porém, diminuiu em valores pequenos, o que é considerável estável, indicando que a formação da blenda não altera tanto a característica desse polímero, quando comparado com ele puro. Da mesma forma, as taxas de cristalização e a temperatura de cristalização do PBAT também tendeu a diminuir, mas de forma contrária, a sua cristalinidade aumentou cerca de 3%. E esse aumento na cristalinidade do PBAT na formação da blenda está com certeza associado à adição de 25% de PCl em sua matriz, uma vez que a PCl era um polímero que cristaliza de forma mais fácil. Já avaliamos os parâmetros da segunda fusão, no reaquecimento, né, no caso, para todas as amostras. Mais uma vez, a PCl se manteve estável, tanto quanto pura quanto na formação da blenda, não demonstrando nenhuma alteração significativa em sua temperatura de fusão, sua taxa de fusão e sua cristalinidade. E o PBAT também manteve uma temperatura de fusão e uma taxa de fusão máxima consideradas estáveis, né, semelhantes ali próximos, um pouco superior à do polímero puro, mas não tão consideráveis, e a sua cristalinidade, dessa vez, reduziu pela metade, o que também está associado à introdução de PCl, pois à medida que a PCl cristaliza mais rápido, ela também funde mais rápido, além de que sua temperatura de fusão é inferior à temperatura de fusão do PBAT. Através de análise termogravimétrica, foi possível perceber que houve apenas um evento de perda de massa, né, um evento de decomposição térmica, e analisando os parâmetros, eu cheguei à conclusão que para todas as amostras houve uma redução de cerca de 93% da massa desse material, em torno de 403 graus Celsius. E através das curvas, a gente também pode perceber que a formação da blenda não altera a decomposição térmica deste material. E, por fim, qual seria a importância significativa, então, a grande inovação dessa minha pesquisa? Bem, a importância significativa para mim, ela se encontra no fato de eu estar utilizando polímeros biodegradáveis e aditivos naturais, uma vez que os óleos essenciais são obtidos diretamente da natureza. E com a utilização desse tipo de material, eu tenho a ideia de que talvez eu consiga mostrar um pouco mais para a sociedade de que nem todo polímero ou todo plástico, como todo mundo conhece, né, é um vilão ao meio ambiente. Esses plásticos podem servir como uma solução contra os problemas, né, dos polímeros que não são biodegradáveis. E a grande inovação é que, embora já existam diversos estudos na literatura de polímeros, sejam eles biodegradáveis ou não, aditivados com óleos essenciais para a formação de embalagens ativas, ainda não estudaram se a introdução desse aditivo altera a biodegradabilidade dos polímeros biodegradáveis. Então, eu espero que mesmo com essa aditivação de agentes antimicrobianos nos filmes de PCl e PBAT, eu ainda seja possível, né, uma biodegradação dos filmes após o seu uso. Eu também cheguei à conclusão de como o meu óleo essencial de melaleuca não apresentou uma propriedade antimicrobiana significante, como a gente vê, ele se apresenta de forma resistente às bactérias testadas, eu resolvi trocar ele pelo óleo de cravo, que este óleo ele é utilizado bastante pela medicina ayurvédica para tratamentos respiratórios e transtornos alimentares, e, além disso, ele possui boas propriedades antissépticas e antibióticas, e também foram explorados em preparação de dentífricos caseiros e enxaguatórios bucais. Ou seja, provavelmente ele apresenta boas atividades antimicrobianas também. Então, por fim, resumindo, eu espero que as minhas embalagens ativas, após condicionadas, né, ao material, no produto final, que seria o estudo dela com o queijo mussarela, após o seu descarte no meio ambiente, que ela tenha uma quantidade mínima ou uma quantidade considerável
apenas de aditivo que não afete a biodegradação desse meu material. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês até aqui pela atenção, né, pela paciência comigo também. Agradecer mais uma vez ao Engemate-Com, principalmente à professora Amanda, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, dividindo um pouco de conhecimento com vocês. Agradecer ao Programa de Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais aqui da UFCG e à CAPES pelo financiamento da minha pesquisa. Aqui estão minhas redes sociais, LinkedIn, meu e-mail e meu Instagram. Para qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Quem também precisar do material aqui de pesquisa, que eu sei que muita gente pede, né? Eu disponibilizo para vocês. É só entrar em contato. E é isso, pessoal. Muito obrigada.